Bom dia, pessoal. Eu quero saber se alguém tem algum pedido de oração especial aí para a gente fazer, para a gente começar a nossa aula. Para a gente fazer oração e começar a aula. Senhor, eu peço se tu puder orar por algumas pessoas aqui do meu distrito que estão, alguns com suspeita de Covid e outros que ainda estão confirmados, estão hospitalizados, tá? Uhum. Eu também peço que se vocês lembrarem aí, orem pelo meu irmão que tá com Covid. Já faz uma semana e meia que ele tá com Covid. Então eu peço que vocês orem por ele. E agradeço a Deus porque eu não tô tendo nenhum sintoma assim, não. Eu até tive com ele num dos dias que ele teoricamente estaria com Covid e não sabia ainda, mas eu não apresentei nenhum sintoma, nem eu, minha mãe, nem a mãe, nem a minha esposa. Então agradeço a Deus por isso. E ele disse que só teve 2 dias que passou mal. Então agradeço também por isso, porque com ele foi tranquilo, assim, não teve. Ele disse que teve 2 dias que ele teve sintomas de uma gripe forte, assim. Mas fora isso, não teve mais nada. Então agradeço a Deus aí que ele tá bem. Tá? Peço que ore para que não piore. Né? Vamos fazer oração então para a gente começar? Santo Eterno Pai, a gente vem a Ti, meu Deus, agradecidos pelas Tuas bênçãos e agradecidos porque o Senhor nos provê meios aí de, mesmo nessa pandemia, poder continuar fazendo as aulas, não interromper os estudos, né? Poder seguir a nossa vida aí o mais perto do normal possível. A gente pede que o Senhor abençoe, meu Deus, em primeiro lugar, os irmãos do distrito do Marcelo, meu Deus, que estão com suspeita de Covid. O Senhor sabe o problema que isso pode causar. E a gente pede que o Senhor esteja atendendo aí o anseio, o desejo de cada um deles, meu Deus, que com certeza é não ter esse vírus, né? A gente pede que o Senhor abençoe conforme a tua vontade. E se algum deles, porventura, acabar tendo esse vírus, meu Deus, a gente pede que o Senhor abençoe para que dê tudo certo, para que a tua vontade seja feita na vida deles. A gente pede, meu Deus, que o Senhor também olhe por nós e nos abençoe para a gente ter uma boa manhã de aulas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, pessoal. Na aula passada, tá? Eu deixei, né, a gente fez alguns exercícios, eu deixei outros ali. O 13 e o 4, né? Eu deixei o 13 e o 4 ali para tu fazer. Se ninguém teve dúvida, eu vou seguir a matéria. Se ninguém teve dúvida ali no 13 e no 4, eu vou seguir a matéria. Que a gente tem bastante coisa aí para ver. Tá? Eu não postei ainda a aula de ontem, tá ali gravada, eu vou postar junto com a de hoje. Eu deixei ali o exercício 13 e 4 aí. Agora é o seguinte, né, cara? Esses exercícios tu tem que ir fazendo. Tu tem que ir fazendo pra tirar tuas dúvidas, né, cara? Tu tem que ir tirando tuas dúvidas agora, né? Eu deixo o exercício. Se eu tô lembrado, eu acho que tu ia botar no site depois os exercícios que tu tinha pedido, porque eu não lembro de ter falado isso, pelo menos eu não anotei. Aí, como eu vi que não tinha aula nem Vermelho no quadro. Eu botei em vermelho no quadro. eu não vi no final, minha conexão tava bem ruim. Não, eu Tá botei no quadro. O 13 e o 4 eu botei no quadro, mas é verdade, eu disse isso mesmo, tá? Hoje eu vou colocar ali, eu coloco as duas, tá? Não se preocupe. Hoje já vai estar lá. Agora, eu só dou aula até as 10 hoje, aí eu já coloco ali agora, a partir das 10. Agora o meu trabalho das 10 ao meio-dia vai ser conferir esses links e postar essas aulas. Então tá, pessoal. Vamos seguir a matéria, então. Aí depois, amanhã, então, hoje de tarde, vocês deem uma olhada nisso. Amanhã a gente tem aula de novo, né? Aí vocês
Na aula de amanhã vocês podem tirar as dúvidas, tá? Eu vou seguir aqui, cara. Agora tu anota aí o seguinte. A gente viu ontem, a gente estudou um pouco sobre o paralelepípedo, né? Então hoje eu quero ver o caso especial de paralelepípedo, o caso mais especial de todos, que é o cubo, né? Ó, então bota aí cubo. Tá, o caso mais especial de paralelepípedo é o cubo. O que é um cubo, cara? Cubo é assim, ó. Então, não com esse risco torto que eu fiz já, né, cara? Eu comecei mal. Tá, sim. Professor, os exercícios da página 16 é só o 13, o 4 e o 2, não? O 2 a gente fez em aula, né, cara? Não. A gente fez o 1 e o 5. Ah, então tem que fazer o 2 também. Então tem que fazer o 2 também. Ontem eu escrevi isso no quadro, mas tá, a gente fez o 1 e o 5, tá, então tem que fazer o 2 também. É isso aí. Então tá aqui o cubo, cara. Ó. Ó, tá aqui o cubo, tá? O que o cubo tem de especial em relação ao paralelepípedo, cara? O cubo tem todas as arestas medindo a mesma coisa, ó. Aqui mede A, aqui mede A e aqui mede A, tá? Isso aqui tem de especial. Tudo mede a mesma coisa. Todos os ladinhos aqui, ó, as arestas, a gente chama de arestas, todos medem a mesma coisa. Se vocês ouvirem um gato aí, é aqui em casa, tá? Anda cheio de gato aí na volta. Então, como é que ficam as fórmulas aquelas, cara? Como é que ficam as fórmulas aquelas? Em vez de usar A, B e C, fica tudo A. Fica tudo A. Ó. Olha aqui, ó. Vamos começar pelo volume. O volume, lembra que era A vezes B vezes C, né? Então agora fica A vezes A vezes A, que é A ao cubo, cara. Ó. Fica A ao cubo o volume. Tá? E essa aqui tu tem que saber. Tá? O volume é A ao cubo. A superfície total, ó. A superfície total, ó, a área total, ó. A área total é igual a quê? Era 2AB, olha aqui, ó. O que é a área total? É a área das 6 faces, né? Só que nesse caso do cubo, as 6 faces são quadrados. Então fica 6 vezes a área do quadrado. Fica 6 vezes a área do quadrado. Qual é a área do quadrado? É A ao quadrado.
Ó. 6, ó, a área total fica 6 vezes o A ao quadrado, cara, tá? Porque são 6 quadrados, né? As faces fica 6 ao quadrado. Tá? Volume, área total. O que mais que a gente... Ah, diagonal. A diagonal, cara. Tem a diagonal ainda. Ó. Acho que piorei a situação. Tá? Esse Dzão, cara, diagonal do cubo, essa diagonal do cubo aqui, cara, essa diagonal do cubo é da raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então vai ficar a raiz... Vai ficar assim, ó. Vai ficar a raiz de A ao quadrado mais A ao quadrado de novo mais A ao quadrado de novo, cara. Tá? Que, na verdade, dá isso aqui, ó. Dá isso aqui, ó. Então, Dzão, agora sim. Agora sim a gente vai sublinhar. Né? Era A, B e C aqui. Isso aqui, no caso do cubo, é tudo A. Então, aqui, ó, dá A. Esses A ao quadrado aqui, ó, eles vão cortar com a raiz. O que vai acontecer aqui? Os quadrados aqui, eles vão cortar com a raiz. E vai ficar só... Como são 3 aqui, ó, vai ficar 3A ao quadrado. Essa soma aqui. Então, os quadrados cortam com a raiz e o 3 fica lá dentro. Vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar A raiz de 3, cara. Sendo que A é a aresta, né? Obviamente. Tá? A diagonal do cubo... Ó, a diagonal do cubo é A raiz de 3, cara. Tá? Diagonal do cubo é A raiz de 3, cara. Tá? Aqui. Tá? Essa é bom tu saber também. A raiz de 3. Diagonal do cubo. Né? O bom no cubo é que aí tudo fica simplificado, né? Tudo se simplifica na vida. Tá? Tá ok? Agora, deixa eu ver aqui, cara. Tu vai abrir na página 18. Olha aqui, ó. Tu vai abrir na página 18. Deixa eu botar por aqui. Uma dúvida? Fala, Marcelo. Qual é a diferença da diagonal da base para a diagonal do cubo? Ó. Tá, aqui eu desenho um paralelepípedo, mas tanto faz. Ó. A diagonal da base
É esse azul aqui, Marcelo, que fica no fundo da caixa, ó. É esse Dzinho que fica na base, ela fica deitada assim, ó, tá? Essa é a diagonal da base. O que que é a base? A base é esse fundo aqui, essa face de baixo, tá? A diagonal do cubo ou do paralelepípedo é esse cara aqui, ó, que vem daqui para cá, ó, que vem lá do vértice de cima para aqui para baixo, ó. Tá? Tá? No caso aqui, ó, a diagonal da base seria essa aqui, ó. No caso do cubo, ó, seria esse azulzinho aqui, a diagonal da base. Tá? Entendi, obrigado. Então agora tu vai pegar. Então agora tu vai abrir na página 18. Agora tu vai abrir na página 18 e vai fazer o exercício 8. Vou te dar 2 minutos aí para tu fazer. Deixa eu sair da frente aqui.
Falta muito aí? Vamos corrigir então, pessoal. Vamos corrigir então. Ele pergunta o seguinte, ó. Vamos aqui. Ele pergunta o seguinte, ele quer saber quanto ele tem que aumentar a aresta do cubo para que o volume se torne 216. E ele diz que a área total é 96, cara. Aí o que é centímetro cúbico? Desculpa, a área é metro quadrado, não, tá? É metro quadrado, tá? E ele quer saber o quanto ele vai aumentar a aresta para que o volume seja igual a 216 metros cúbicos, agora sim. Então ele tem uma área total de 96 e quer saber quanto ele aumenta a aresta para que o volume se torne então 216, ou seja, nessa situação aqui o volume não é 216, né? Como é que eu descubro isso, cara? Primeiro eu tenho que descobrir a aresta desse negócio, desse cubo, tá? Eu tenho que descobrir a aresta desse cubo. Mas se a área total é 96, olha aqui, ó, a área total é 6A ao quadrado. E esse A é a aresta. Então, por aqui, ó, pela área total, eu vou descobrir a aresta, tá bom? Ó, 6A ao quadrado, então. Ó, quem é a área total? Quem é a área total? É 6A ao quadrado. Então, 6A ao quadrado, deixa eu fazer de azul aqui. Ó, 6A ao quadrado é igual a 96, cara. É isso aqui, ó. 6A ao quadrado, né? A gente usa o que ele deu no problema. Ele deu área total e deu volume. Só que esse volume aqui é depois que aumentar o cubo, né? Depois que aumentar a área. Então, não posso usar ainda. Então, o que me resta usar é esse aqui, ó. Então, 6A ao quadrado igual a 96. 1A ao quadrado só, né? Tem que ser 96 dividido por 6. Que dá quanto? A ao quadrado igual a quanto? Quanto é que é 96 por 6? 16, né? Tá, ok. Então, o A é a raiz do 16, né, cara? Ou seja, a aresta desse cubo é 4, tá? A aresta desse cubo é 4. Tá? Esse cubo é assim, ó.
Ó, esse cubo é assim, ó, 4, 4 e 4. Agora, ele quer saber o quanto ele tem que aumentar a aresta, ó. Tá? O quanto ele tem que aumentar a aresta, ó. Tá? Ó, ele quer saber o quanto ele tem que aumentar a aresta aqui, ó. Ele quer saber esse X aqui, ó. Esse X, que na verdade é o mesmo esse, né? Tá? E é o mesmo esse aqui, ó. É isso que ele quer saber, o quanto ele aumenta ali as dimensões do cubo. Na verdade, não é aqui, é atrás. Encontrei isso na internet sobre ele quer saber o quanto ele aumentaria dimensões do cubo na verdade. A Siri me avacalhando aqui na hora da aula, né? Olha, ele aumenta, vai lá para trás, né? Para o fundo também, aqui também não é aqui. Por isso que tá. Por isso que o desenho não estava dando certo, é mais para cá, né? Tá? Então, eu quero saber o quanto eu aumento as dimensões aqui, ou seja, eu quero saber esse X aqui. Só que ele dá o volume. Qual é a fórmula do volume? A fórmula do volume é A ao cubo. É a aresta ao cubo. Então, 216 é a aresta do novo cubo. Só que a aresta do novo cubo, quanto é que é? Olha aqui, ó. A aresta do novo cubo, cara. Olha eu de novo fazendo de preto aqui. A aresta do novo cubo, cara. Então, 216. A aresta do novo cubo, quanto é que é? É 4 mais x, cara. É 4 mais o que eu aumento. Olha pro desenho aqui, ó. A aresta do novo cubo virou 4 mais x, ó. Opa, assim fica melhor de enxergar. Ó, é 4 mais o x, né? Então, isso aqui é 4 mais x, que é a nova aresta, ó, ao cubo. Olha aqui, ó. Ou seja, o volume novo, que é o 216, porque com aresta igual a 4, o volume é 64, cara. Com aresta igual a 4, fica 4 ao cubo, né? Que é de 64. Mas ele quer que seja 216, então eu tenho que acrescentar na aresta uma medida x tá aqui, ó, de tal maneira que eu elevando esse 4 mais x aqui, ó, ao cubo, deu 216. Então agora é só descobrir o x. O que eu tenho aqui é o seguinte, ó. Tirando a raiz cúbica dos dois lados, já que aqui está elevado ao cubo, eu tiro a raiz cúbica dos dois lados, tá? Então, raiz cúbica de 216 é igual a 4 mais x, cara. Qual é a raiz cúbica de 216? 6. É 6, né? 6 vezes 6, 36, vezes 6 de novo, 216. Então, 6 é igual a 4 mais x. Ou seja, x vale quanto? O x vale 2, né? Tá? Então, enquanto que eu tenho que aumentar a aresta desse cubo, eu tenho que aumentar 2. Eu tenho que aumentar 2. Tá? Tá? Esse exercício é importantíssimo. Acho que até vai cair um parecido na prova. Tô falando sério. Tá? Importantíssimo esse exercício aí. Tá? Não atrapalha nada. Tá? E os outros ali eu vou deixar de tema também para tu dar uma olhada. Tá? Porque agora eu quero conversar contigo sobre prismas. Eu tenho que terminar a aula de hoje com esses prismas aí, cara.
tá? Que não tem nada demais, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, só que é generalizando o que a gente viu, o que a gente viu até aqui. Tá? A gente viu os casos específicos primeiro, agora a gente generaliza. Só não vale cair por cima de mim. Vamos ver se semana que vem a gente já tá ok com o nosso quadro novo. Aí o meu rosto vai aparecer direto, né? Botar na posição que o meu rosto apareça. O quadro. Aqui eu dei preferência para deixar o quadro perto, né? Para vocês enxergarem aí a letra. Tá? Então estamos na página 18, né? Na verdade, cara, tu faz o seguinte, tu já deixa na página 19, tá? Tu já deixa na página 19. Vamos botar assim, ó, prismas. Agora o próximo tópico é prismas. O M já nem aparece. Prismas. Tá? O que é um prisma, cara? O que é um prisma? Tá? Um prisma é o seguinte. Eu pego dois polígonos regulares no espaço, tá? Eu pego dois polígonos regulares, vou botar, por exemplo, aqui vou botar, por exemplo, o pentágono, tá? Eu não vou ficar me prendendo a definições e tal, não vou forçar a barra. Eu pego dois polígonos regulares, tá? E ligo os vértices deles, ó, com retas paralelas, tá? Tá? Pode ser retinho assim. Aí esses dois polígonos, eles são congruentes, tá? Esses dois polígonos aqui, ó, eles têm que ser iguais, tá? Tanto esse eles têm que ser iguais, tá? Eu pego dois polígonos iguais e uno os vértices deles por retas paralelas, tá? O resultado é um prisma. Pode ser torto assim, ó. Pode ser, por exemplo, aqui deu retinho, né? Pode ser torto assim, ó. Posso pegar um triângulo aqui, ó, e outro aqui, ó. Pode ser tortinho assim. Peraí que eu dei. Ó. Pode ser tortinho assim, ó. Tá? Pode ser tortinho assim, cara. Tá? O que interessa é que esses dois sejam iguais, tá? E aí essas retas aqui vão ser paralelas. Tá? Isso é um prisma. É quando eu pego dois polígonos e... O que acontece aqui é o seguinte, cara. Nesses casos, ó, o volume, nesses casos de prisma, por exemplo, o cubo é um prisma com dois quadrados e reto, né? Não é torto assim, não é o que a gente chama de cisalhado, né? Ele é reto assim, ele não é torto. O cubo e o paralelepípedo, na verdade, são dois exemplos de prisma, né? Eu pego dois retângulos ou dois quadrados e uno os vértices por linhas paralelas, né? Tá? Então aqui vem a generalização, por exemplo, o volume.
O volume, isso aqui tu tem que saber. Essa aqui tu vai... O volume desse negócio, cara, ele aqui, ó. Eu vou botar assim, ó. Ó. Vocês percebem, né? Vocês percebem que a altura, por exemplo, a altura desse prisma aqui, na verdade é aqui, né? Ó. A altura não é esse preto aqui, né? A altura é esse aqui que eu tô marcando de vermelho, né? Essa aqui que é a altura, né? Quando ele tá deitado. Tá? No caso aqui, quando é reto, ó. Ó. Nesse caso, a altura coincide com essa aresta lateral aqui, né? Quando ele é reto. Mas quando ele é torto, a altura continua. A altura é sempre 90 graus, né, cara? Quando ele é torto, a altura vai ser essa aqui. E aí, cara, o volume desse tipo de sólido, tá? Por um negócio chamado princípio de Cavalieri, tá? Tu pode pesquisar sobre isso na internet se tu quiser. Por um negócio chamado princípio de Cavalieri, que não vale a pena a gente ver aqui, tá? O volume desse negócio, tá? Se a gente tivesse no nível superior, aí valeria, mas aqui no nível médio não vale. Aqui, na verdade, é assim. Na verdade, ele vem daqui do meio, né? E aqui estão 90 graus. Tá? Na verdade, o volume aqui, cara, ele vai ser sempre a área da base vezes essa altura vermelha, cara. O volume de um prisma é sempre a área da base vezes multiplicado pela altura. Tá? Ó. O volume de um prisma, cara, é sempre a área da base vezes a altura. Por exemplo, vamos botar um exemplo aqui, ó. Vamos botar um exemplo aqui, cara. Vamos supor que eu tenha, ó. Vamos supor que eu tenha aqui, ó. Eu tenha um hexágono, ó, regular, ó. Vamos supor que eu tenha esse prisma reto aqui, ó. Tá? Tá? Vamos supor que eu tenha esse prisma reto aqui e aqui, ó, seja um hexágono regular. Tá? Isso aqui a gente chama de prisma hexagonal, cara. A gente chama de prisma hexagonal esse negócio, tá? E essa altura aqui, ó, essa altura seja igual a 5, tá? E a aresta aqui, o lado do hexágono, seja 3, tá bom? Eu pergunto como é que vai ser, qual que vai ser o volume desse negócio, cara. O volume, pelo que eu acabei de dizer para vocês, vai ser o quê? Vai ser a área da base, ó. Vezes a altura, cara. Então eu tenho que calcular a área para calcular o volume, eu tenho que calcular a área dessa base aqui e multiplicar pela altura. Não te esquece que tem que ser iguais, né? Tá? Se forem diferentes, aí já é outra história. Se o fundo for diferente da tampa, aí já é outra história totalmente diferente, tá? Tá ok? Pergunto para vocês qual é a área da base desse negócio, cara. Qual é a área da base? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Só que a área da base, cara, é a área desse hexágono aqui.
que é 6 vezes, lembra que a área do hexágono são 6 triângulos equiláteros? Lembra disso? Né? O hexágono aqui, ó. O hexágono, ó, eles são 6 triângulos equiláteros. Ele é formado de 6 triângulos equiláteros. Então é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, cara. Então eu vou ter que fazer isso, dá igual a quê? 6 vezes quem é o L. No caso, o L aqui é 3, né? O lado, que é o lado aqui, ó. O lado aqui é 3, né? Ó, dos triângulos equiláteros. É 3. Tá aqui, ó. É esse 3 aqui, ó. 3, 3, 3 em tudo, ó. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tudo 3. Então vai dar 3, 6 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá? E isso aqui dá igual a quanto? Esse aqui sobram 2 embaixo e aqui sobram 3. 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27. Dá 27 raiz de 3 sobre 2, cara. Essa é a área da base. Tá? Então tá aqui, ó. Deixa eu botar isso aqui mais pra cima pra dar uma despoluída. Deixa eu botar isso aqui mais acima. Ó. O volume aqui, cara, vezes a altura. Todo mundo entendeu o cálculo aqui da área da base que eu fiz? Tranquilo? Tá, só botei na fórmula e... Então o volume vai ser a área da base, que é 27 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 5, cara. Vezes 5. Tá? Então agora deixa eu passar lá pro outro lado. Deixa eu passar aqui pro outro lado. Tá? É isso aqui que a gente está fazendo agora. Tá, deixa assim mesmo. É isso aqui que a gente está fazendo agora. Professor, a minha internet travou aqui na hora que você cortou o 6 com 4. Cortei o 6 com 4. Do 6 sobrou 3, né? Porque eu cortei 2, né? Do 6 sobrou 3 e do 4 sobrou 2. Né? 6 é 2 vezes 3. 4 é 2 vezes 2. Eu cortei 2 aqui, 2 aqui. Aqui embaixo sobrou 2, que era 2 vezes 2, né? E aqui em cima sobrou 3, porque era 2 vezes 3. Então eu cortei 2 aqui, 2 aqui. Sim, mas aí como ficou 27? 3 ao quadrado é 9. Sim. Sim? Sim. Vezes 3. Sobrou Ah, esse 3 aqui, né? Uhum. 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27. E aqui sobrou 2. Esse 2 é esse aqui, ó. Obrigado. Agora, então, o volume. Ó. O volume, então, tá aqui, ó, a área da base vezes a altura dá 27 raiz de 3 sobre 2 vezes 5, cara. Então não tem o que fazer aqui, não tem o que simplificar. Fica 135 raiz de 3 sobre 2, cara. Não tem. Tá? Fica isso aqui, ó. Né? 27 vezes 5 dá 135. Tá? Como é que eu sei disso? Porque se fosse vezes 10, daria 270. Como é vezes 5, é a metade. Metade de 270 dá 135.
Tá? É assim que eu faço a conta de cabeça. Professor, Fala. uma pergunta. Assim, como essa fórmula ela tem a raiz de 3 ali, que não tem como fatorar assim na mão, se for uma questão de vestibular, assim, de alternativa, uma questão tua mesma, a gente deixa na raiz? Isso. Tá, beleza. Isso. Se fosse uma questão de física, ele ia te pedir para aproximar isso aqui por 1,73. Aí tu ia ter que fazer a conta, multiplicar o 135 por 1,73, depois dividir por 2. Mas não é o nosso caso aqui, tá? Não é o nosso caso. Tá? Então o volume dos prismas agora é o seguinte, cara. Tu abre na página 20. Agora tu abre na página 20, cara. E tu vai... 9 horas já. Chega. 9 horas, eu já tenho aula de física agora. Isso, então chega. Tá, pessoal? Valeu. Eu vou botar aqui, ó. Já vou botar aqui no quadro pra tu fazeres, ó. Tu vai fazer... Não, eu boto lá no Eclés. Vamos pra aula de física. Valeu, gurizada. Até mais. Obrigado por terem vindo aí. Tá? Depois eu boto lá no Eclés.